Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que nós saibamos que o Senhor Deus nos conhece. Foi Ele quem nos fez e Ele conhece todas as nossas necessidades e Ele está sempre presente conosco. No Salmo 139, Davi está dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Então, o Senhor, Deus, Ele está conosco sempre. O Espírito Santo de Deus está conosco e Ele nos conhece. Então, Ele sabe as nossas necessidades e Ele sabe, conhece e vê também a intenção com que nós fazemos as coisas. Assim como o Senhor Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é juiz de todas as pessoas. E o Senhor Deus conhece os nossos pensamentos e sabe com que intenção nós fazemos determinados atos. Por isso, nós precisamos prestar muita atenção durante o nosso dia em como nós executamos as coisas. Nós estamos fazendo tudo para a honra e glória do Senhor Deus? Nós estamos fazendo as coisas como o Senhor Deus faz, com excelência? É claro que a nossa excelência não é a mesma de Deus, mas em tudo que nós devemos fazer, nós temos que colocar amor. Se nós vamos fazer uma comida, se nós vamos fazer uma visita, se nós vamos ler a palavra de Deus, se nós vamos falar com as outras pessoas, nós temos que colocar amor em tudo, para que nós possamos glorificar o Senhor Deus. Aqui ainda está falando, ainda a palavra, no versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas. E na Bíblia fala que nós vamos prestar conta das coisas que nós falamos, se nós estamos bendizendo as pessoas ou se nós estamos amaldiçoando as pessoas. O Senhor Deus, Ele requer de nós amor, porque Ele nos deu amor. Ele entregou o seu Filho para ser crucificado, para que nós pudéssemos ter vida eterna junto a Ele, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver a eternidade junto de Deus. Então, Ele entregou o seu Filho numa cruz para que isso pudesse acontecer. Então, tudo que Ele requer de nós é que tudo que nós formos fazer, nós façamos com amor, amando as pessoas, amando a Deus e amando ao nosso próximo. No versículo 13 está escrito: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos escolheu mesmo antes que nós nos tornássemos seres viventes. Nós já fomos escolhidos para fazer parte do reino de Deus. A nossa vida aqui, ela é passageira. E todas as coisas que acontecem aqui, ficarão aqui. O que nós vamos levar é como nós vivemos a nossa vida. Se nós depositamos a nossa vida aos pés do Senhor e descansamos, porque sabemos que Ele cuida de nós. É claro que muitas vezes, como seres humanos, nós ficamos com medo, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, mas isso tem que ser uma coisa momentânea, porque nós devemos nos lembrar sempre que o Senhor Deus, Ele nos dá paz, porque Ele cuida de nós. Lá em Mateus 21, 22 está escrito: E tudo
quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Então, quando nós pedirmos a Deus em oração, isso quer dizer que mesmo Ele sabendo das nossas necessidades, é preciso que nós vamos até Ele para que nós possamos pedir, para que nós possamos orar ao Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, Ele se agrada de conversar conosco. Antes de Adão e Eva pecarem, o Senhor Deus os visitava todos os dias para conversar com Ele. O Senhor Deus se agrada de ter comunhão conosco. E a forma de nós termos comunhão com o Senhor Deus é lendo a sua palavra e falando com o Senhor Deus em oração. E isso nós devemos fazer sempre. Buscar ao Senhor Deus em oração. Ter gratidão pelo dia que Ele fez para nós. E saber que Ele está ao nosso lado. No versículo 23 está escrito: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor Deus, nós temos muita maldade em nosso coração. Nós muitas vezes queremos andar longe dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele pode nos sondar e nos ajudar a corrigir a rota, a voltar aos pés do Senhor Jesus, a voltar ao caminho de luz, ao caminho de salvação, ao caminho eterno. Porque nós temos que pensar que a nossa vida aqui, ela é passageira, ela é por um breve tempo. Mas a eternidade, ela é longínqua, ela é eterna. E ficar longe de Deus na eternidade é insuportavelmente difícil. Por isso, nós que fomos alcançados pela graça da salvação de Cristo Jesus, nós devemos agradecer ao Senhor Deus todos os dias por Ele ter nos alcançado, nos separado para vivermos com Ele a eternidade. E todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos queridos que ainda não têm Jesus como seu Salvador, deve ser o nosso alvo de oração, de intercessão e de súplica para que também venham ao Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele nos ama e Ele ouve a nossa intercessão. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está ao nosso lado, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos dá vida eterna. Ó Senhor Jesus, esteja com cada um que está ouvindo esse vídeo. Tenha misericórdia dessa pessoa e de todos os seus familiares. Que todos possam estar te adorando e aos pés de Jesus Cristo. Que todos sejam salvos, para que nós possamos nos alegrar na eternidade junto de Ti. Não existe presente maior para nós do que a salvação em Cristo Jesus. Cura, Senhor, os enfermos, dê paz àqueles aflitos e ser com aqueles que precisam da provisão, Senhor. Ó Senhor Jesus, esteja presente nos nossos lares, em toda a nossa vida, Senhor. Nunca nos deixa que nós nos afastemos do Senhor, porque o Senhor junto de Ti é muito melhor. No nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados que eu oro. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada por ver o vídeo. Por favor, deixe o joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E tenha um ótimo dia.